A próxima palestra é para quem entende que um espaço de varejo não vende só produtos. Ele transmite valores, propósitos e principalmente cuida de quem entra. Para falar sobre a importância do design estratégico e layout humanizado para o varejo de saudável e bem-estar, convidamos ela, que é arquiteta, designer e especialista em consumo, com ampla experiência em design estratégico para o varejo. Convido ao palco, senhoras e senhores, a CEO da Acampo, Arquitetura e Consultoria, Annelise Campos. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Ao nosso palco Naturaltech, é nosso roxinho aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E um presente da Paco, nossa patrocinadora. Maravilha. Você pode... Obrigada. Quer que eu deixe aqui para você? Ó, personalizado com o seu nome. Ai, que lindo. Aqui já tem água para você também, para tomar durante a sua palestra. Perfeito. Tá? Fique à vontade, o palco é seu. Obrigada. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Falar um assunto que eu amo, sou suspeita, né? Arquiteta e designer. Comecei muito cedo na área com 16 anos, então há muitos anos trabalhando na área e fiquei feliz de ver uma feira tão linda e tão grande numa área que a gente precisa muito falar, de saúde e bem-estar. E hoje eu vou falar para vocês sobre espaços que cuidam, um design estratégico e layout humanizado. Nós estamos falando de varejo de saúde e bem-estar. Para quem não me conhece, eu sou Annelise Campoy, arquiteta e designer especializada em mercado e consumo. Sou fundadora da Campoy Arquitetura e Consultoria há 15 anos. Sou também professora de design estratégico de varejo no Instituto Europeu de Design e na ESPM. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Aqui alguns clientes que a gente atende ao longo desses 15 anos, são muitos clientes, grandes clientes, varejistas e corporativos. A gente está falando aí de muitas mudanças nas últimas décadas. Afinal, né, toda essa tecnologia, pandemia, ocasionou um período que a gente fala, né, de transformacional, onde novos tempos demandam novas competências. A gente está falando que a M-Web, em Austin, Texas, do SXSW de 2024, falou que todos nós somos a geração transformacional, a geração da transição. A gente está falando de baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa e beta, né? Recentemente nasceu 2025. Todas as gerações, inclusive todos nós aqui, somos a geração da transição. Quando toda essa tecnologia, principalmente inteligência artificial, for implantada, nós seremos uma nova geração diferente. Nós estamos falando aí de policrises. O que significa policrises, gente? A gente está falando de sair de uma pandemia, entrar em guerra, entrar em escassez de produto. Isso são policrises. A gente vai aprender a conviver com elas, a gente está aprendendo a conviver com elas. Mas o que ela ocasiona? Ela ocasiona na era da raiva. Vocês já viram quantas brigas a gente está vendo em aeroportos, isso no mundo inteiro, pessoas sendo tiradas de avião. A gente está falando da era da raiva, ocasionada principalmente pelo isolamento social, por tecnologias. E isso reflete em como a gente faz os nossos ambientes de varejo, como a gente recebe essas pessoas que estão com tanta raiva. Nunca as pessoas se sentiram tão sós. Nós estamos falando da era da solidão, né? Então esse crescente isolamento através de redes sociais, de pessoas que moram sozinhas, de home office, de tecnologia, da pandemia que ocasionou, a gente está falando de um isolamento social cada vez maior. E não importa você estar conectado, você está só, porque você pouco está fazendo interação pessoal com as pessoas. E quando essa nossa vida está difícil, a gente precisa amplificar emocionalmente. Então, quando a vida é difícil, adultos precisam de espaços e experiências que ajudem no emocional. Aí que entra a nossa área, né? Eu trago para vocês uma mandala que foi apresentada esse ano na NRF. A NRF, para quem não conhece, é a maior feira de varejo que acontece todos os anos em Nova York, chama National Retail Federation. Eu vou já há 10 anos, inclusive levo lojistas para lá, faço uma curadoria de lojas. E a WGSN, que é uma grande agência de tendências, mostrou essa matriz emocional. O que significa isso? Que é para o consumidor do futuro, até 2027.
E do lado de dentro, a gente está falando de emoções do que as pessoas sentem hoje. Então, eu estou falando aqui que as pessoas sentem solidão, empatia, esgotamento, fascínio, medo, apatia. Isso é o que elas sentem. E do lado de fora é o que elas gostariam de sentir dentro desses pilares. A gente está falando de criatividade, sociedade, tecnologia, meio ambiente, política e indústria. Nesses pilares, as pessoas sentem o que está do lado de dentro, mas elas gostariam de estar sentindo o que está do lado de fora. Então, em vez de solidão, elas gostariam de sentir amor. Em vez de empatia, curiosidade, desprendimento. Em vez de medo, sabedoria, equilíbrio. Então, aqui é o que elas sentem e do lado de fora é o que elas gostariam de sentir. Essa matriz de sentimentos nos ajuda a criar espaços que transformem essas emoções do consumidor. Então, por isso que eu trouxe para vocês, para mostrar como a sociedade está hoje. E que a gente está falando de compras que elas não são pelo racional, elas são pelo emocional. Então, o emocional rege todas as compras e como a gente transforma isso dentro dos espaços. A gente está falando aí de novas expectativas, novos perfis de clientes, novas forças de consumo e novas influências do consumo. A gente está falando de saúde e bem-estar. Vocês sabiam que tem um estudo publicado em 2021 pela Universidade de Washington que as pessoas podem viver em 2100 até 126 anos? Então a gente está falando de uma longevidade cada vez maior. Então as pessoas vão viver mais. Em 2020 a pandemia impulsionou gastos na área de saúde e bem-estar. E isso só vem crescendo, isso só vai crescer. É uma tendência que veio para ficar, né? Afinal, uma pesquisa da MC15, ela colocou que 8 a cada 10 pessoas se preocupam com o bem-estar e estão dispostas a gastar mais por produtos ligados ao tema de saúde e bem-estar. Então, a gente começou a se preocupar muito mais na pandemia com a nossa saúde. Eu falo por mim, né, pelos meus familiares, e isso só veio numa crescente, né? Então, a gente está falando aí de corpo com uma longa jornada. Cuidar da saúde se torna, né, o nosso corpo é o novo capital. E o bem-estar se torna essencial. Afinal, a aparência é um valor social, né? A gente vai viver cada vez mais. É a jovialidade na longevidade. Esse recorte de jornal aqui, gente, olha que interessante. Bem antigo, tá? Um ônibus entrou na casa humilde e foi apoiar a velhinha de 42 anos. Eu seria uma velhinha há muitos anos atrás, né? Então a gente está falando de uma transformação de corpo e de mente, né? Onde a jovialidade na longevidade. Então esse aumento de expectativa de vida em boa parte da população, né? A gente leva a crer que a gente precisa estar bem o tempo todo, afinal a gente vai viver mais, né? E a gente tem que estar bem. Nos próximos 20 anos, os gastos do público 50 a mais deverão aumentar em 50%, né? Então, a gente está falando aí de ênfase, né, em saúde e bem-estar que trouxeram estratégias inovadoras para o setor. Eu vou trazer alguns cases para vocês, tá bom? Eu trago primeiro esses 3 cases que eu acho que são super interessantes, tá? Nike Studios, The Simple Gym, que acabou de ser investido pelo Rony Messler, que vendeu a sua parte aí na reserva recentemente. E o The State é um investimento muito grande também, que tem como Tony Robbins, né? Quem conhece Tony Robbins aí, um grande influenciador, né? Um guru, né? Na área de saúde mental. Então, a Nike Studios, o que essa grande empresa está investindo em academias, né? Mas não em academias qualquer, né? Ela está falando aí de espaços, né, que unem aí experiências de treino unindo físico e digital, mas uma extensão, trazendo senso de comunidade, né? Então, o que você traz, né? Transformar esse tema em uma experiência física, emocional e social. Então, lembra que eu falei que a gente está na era da raiva, né? Então, as pessoas estão sentindo raiva. O que você faz para contrapor isso? Trazendo o senso de coletividade, né? E quando você traz esse senso de coletividade, você traz serviços para isso, implementando o app da marca. Então, você tem o app da Nike, você une eventos que você vai trazer esse senso de comunidade e você vai trazer aí os treinos presenciais, tá? Então, transformar o treino em uma experiência física, emocional e social.
E a Nike fala, né, que onde todo o corpo é um atleta. Eu tive o prazer de trabalhar na Nike quase 5 anos. Então eu sei muito bem como é que é isso, né? E nós estamos falando também do caso do Ronnie Mesler, né? A The Simple Jeans. De Ronnie Mesler, um dos investimentos maiores que ele está fazendo é saúde e bem-estar. Por quê? É um tema que vai explodir cada vez mais. E ele investiu nessa marca, que é uma rede de academias no Rio de Janeiro, bem diferente, né? Então ela trabalha muito design, né? Então são academias bem cleans, né? Com aspectos trazendo aí uma saúde holística. A gente está falando de saúde mental, social e física, onde o novo luxo é se cuidar e compartilhar. O futuro do bem-estar não é só sobre treinar, é sobre pertencer a uma comunidade. Tá? A gente está falando aí de estética e experiência criando desejo. Eu tive também na Feira de Milão esse ano, de design de Milão, em abril, né? E eu me deparei na feira de móveis com a Tecnogym. A Tecnogym com um estande gigantesco numa feira de design de Milão. Eu falei, poxa, o que a Tecnogym está fazendo aqui, né? Trazendo essa estética apurada, né? Então você tem aí uma característica diferente, né? Onde você tem móveis, tá vendo a cara dos móveis, o design dos móveis, né? O design da esteira de uma forma diferente, né? Vou tomar até uma aguinha. Gente, essa garrafa é linda, mas não sei como abre, né? Ah, é assim. Vamos ver. Eu achei fantástico o bebedouro ali. Quem não provou, provem. Que tem uma água saborizada, você escolhe, vocês viram já? Que incrível, é ali, ó. Bem legal. E falando de design, né? Então eu estive na Feira de Milão esse ano e me deparo com a Tecnogym, aquela esteira maravilhosa, bege. Eu falei, poxa, eu queria isso na minha casa, né? Porque a gente tem aquela esteira preta, aquela característica, né, de academias, por que não transformar esse design? Criando desejo. E em contraponto, a gente tem a Zara, que lançou semana passada também, essa coleção de yoga e ginástica, com couro, com madeira, tudo indo trazendo um senso de estético muito alto, né? A gente está falando, né, de uma estética integrada, onde você tem equipamentos que vão dialogar com interiores. A casa, com a pandemia, se transformou no nosso, como se fosse o nosso refúgio, né? A gente está falando de um santuário também de saúde e bem-estar. E por que não se preocupar com a casa? Mas o que a casa tem a ver com o varejo? Tudo a ver, né? A gente tem trazido cada vez mais espaços residenciais para dentro do varejo, para as pessoas serem acolhidas. Isso se reflete também em academias que têm esse aspecto de saúde, de bem-estar físico e emocional, traduzindo isso no design. Então aqui eu trago a Zara Home e a Tecnogym com esse aspecto, né? Onde a gente tem esse design criando desejo. A gente está falando do que? Ah, peraí. Voltou. Não tá passando aqui, ó, gente. O Day State do Tony Robbins, do guru do Tony Robbins, né? Passa aí, ele surgiu com uma pergunta, né? O que realmente significa viver bem ao longo prazo, né? Como que a gente vai viver ao longo prazo? Então, o Day State trouxe aí, baseado na Blue Zones, né, nas zonas azuis. Quem não assistiu ao documentário, assista no Netflix, é muito interessante, né? Que traz esse aspecto, né, dos locais no mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? Então, com isso, foi inspirado o Day State, trazendo aí, de uma maneira holística, integrando hospitalidade e residências, né? Então, trazendo aí diagnósticos baseados em inteligência artificial, medicina integrativa, né? Eles pretendem abrir 15 hotéis e 10 centros urbanos até 2030. E a primeira vai ser inaugurada esse ano, gente, em Los Angeles, né? Então, ela é um centro que integra saúde física, mental, com hospitalidade e luxo.
Então, tranquilidade, reflexão, atenção e bem-estar serão os novos itens de luxo, não é? A gente está falando de emotionary. O que é emotionary? É projetar um produto, uma experiência para provocar uma emoção específica. Lembra da mandala que eu mostrei para vocês? É justamente isso. E eu trago um exemplo para vocês da Zorin Pharmacy. A Zorin Pharmacy, ela foi feita ali em Nashville com um projeto bem humanizado. O que isso significa? Hoje, quando a gente vai em farmácia, geralmente a gente escolhe pela conveniência, está próximo da nossa casa, está próximo do nosso trabalho. Por que não trazer experiências para dentro das farmácias? Por que não a gente tem um espaço humanizado, um layout humanizado, onde eu tenho um check-in, eu chego, eu tenho boas-vindas, eu sou direcionado para que tipo de atendimento eu quero. Se eu quero ir para cosméticos, eu vou para uma área de cosméticos com uma iluminação adequada, afinal um valor de ticket muito alto. Se eu quero um espaço ali, né, onde eu vou ter um atendimento mais de conveniência, mais rápido, eu vou para o balcão mais rápido. Se eu quero um atendimento onde eu quero um atendimento mais especializado, eu vou para um farmacêutico ali do lado que vai me tirar essa atenção. Então, quando você olha ali, né, o layout, eu tenho aqui o check-in, aqui é o espaço de café, interação, experiência. Esse espaço aqui é de educação, então eu posso pôr gôndolas e quando eu quero fazer um evento dentro da minha farmácia, eu tiro, coloco cadeiras, desço um projetor e faço um espaço educacional, trazendo a colaboração, né, da comunidade. Eu tenho aqui o balcão de atendimento rápido, se eu quero um atendimento mais personalizado, eu vou para cá. Eu tenho as salinhas para vacinas, para exames em geral, mais intimidade, né? Então a gente está falando num layout humanizado, um layout trazendo experiência. Eu lembro de ir na farmácia com a minha avó e ela consultava o farmacêutico. Ele era o especialista dela. Isso se perdeu ao longo do tempo. Por que não trazer esse espaço humanizado, né? Então isso é a transformação trazendo o layout humanizado. Afinal, eu posso escolher a farmácia de uma outra maneira, pela experiência e pela confiança no farmacêutico, no espaço. Aqui o espaço de experiência, né? Então aqui eu tenho um espaço de café, de bebidas. E na maioria das farmácias, né, os clientes não têm essa condição. Ele vem, pega o produto, não tem essa experiência de uma outra maneira, né? Então aqui um pouco das imagens. Então, criar um relacionamento duradouro entre o cliente e o farmacêutico, onde o farmacêutico se torna o personal trainer, né, da saúde, trazendo esses espaços de comunidade. Então, não trata apenas de estética, né? A gente está falando de reinventar a farmácia, né? Um lugar onde as pessoas se sintam genuinamente conectadas e elas desejam retornar. Você cria uma fidelidade. Então, eu estou falando de um redesenho de espaços de farmácia para oferecer mais oportunidade de experiência e melhores resultados financeiros, né? A gente está falando de slow retail, né? O slow retail é o contrário do fast food, que a gente fala, do fast retail. Então, hoje você pede um produto no iFood, você recebe rapidamente na sua casa. Uma loja, quando você vai até ela, você quer uma outra experiência. Então, você quer uma qualidade, né, versus quantidade. Você quer um atendimento pessoal, personalizado. Então, a gente está falando de slow retail, que foi apresentado também na NRF desse ano pelo Lee Peterson. Então, eu trago um case para vocês, que a gente fez a Tudo em Grãos no escritório, né? A Tudo em Grãos, ela vende aí produtos naturais, né? Então, isso é um mod board. O mod board traz o que vai ser essa loja. Então, a gente está falando aí de materiais que vêm da terra, grãos, né? A gente está falando de palha, a gente está falando de madeira, a gente está falando de elementos naturais, de biofilia. Aqui é a jornada, né? Então, eu falo de uma jornada onde eu transformo o racional no emocional. Então, quando eu chego na loja, eu tenho o hidratar, né? Então, assim, o que você tem numa loja de grãos? Ah, eu tenho os snacks também, eu tenho multivitamínicos, eu tenho doces naturais, chá, café. E como eu transformo isso numa jornada mais emocional? Transformando isso em momentos. Eu tenho momentos, né? Então, eu tenho momentos de focar,
momentos de se cuidar, momentos de se permitir, de presentear, de relaxar, de temperar, de cozinhar, de experimentar. É uma jornada emocional. Aqui é o layout, né? Então eu transformo essa jornada nos momentos. Eu tenho um momento de focar, de se cuidar, de se permitir, de se presentear, de experimentar, cozinhar, temperar e relaxar. Então eu tenho um momento de experimentação, né? Eu tenho aí receitas do dia, eu tenho chás, tudo para o cliente fazer uma jornada emocional. Eita, tá mudando? Não. Espera aí. Aqui a fachada, né? Então a fachada eu trago uma transparência, eu trago os grãos aí, que são partner, e eu trago toda uma comunicação humana, né? Então eu tenho uma lousinha que eu escrevo à mão todo dia a receita do dia, a promoção do dia, né? Então eu tenho uma transparência que convida o cliente a entrar. Aqui um pouquinho mais. Tá dando um delay daqui e dali, tá? Então, qual que é a cereja do bolo? Ali são os potes. Esses potes a granel é como se você estivesse colhendo isso da natureza. Então ele é a cereja do bolo, ele é o central. Então você tem essa granel, né, no centro. A gente colocou as plantinhas no centro, remetendo isso que vem da terra. O piso é terracota, que remete que vem da terra. O verde da natureza. Tudo isso integrado nesse ambiente. A gente está falando, né, de trazer essas experiências, mesmo numa loja mais simples. É possível você trazer esse lado emocional, né? Aqui um pouquinho mais dos espaços. Sacola de compras, cada um é dividido, né, nesses momentos. Se cuidar. Então a gente tem os chás também, os congelados. Óleo experimentar. Tem a receita ali de QR Code. Tem o bolo do dia, tem a torta, tem o chá, tem o café. Aqui um pouquinho mais. E olha que experiência legal, né? A gente está falando de personalização. Então você vai lá e faz um teste ali no tablet, né? E você põe, eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou me sentindo... Você vai responder algumas perguntas, ele vai dar o chá para você. Você quer emagrecer? Então traz todas essas características aí personalizadas para o chá. Olha que bacana, né? Então, um pouco mais dessa loja que nós fizemos, a Tudo em Grãos, a gente fez o conceito e está replicando no Brasil todo. Aqui um pouco mais, é o seu mercado natural. Então, as lojas têm papéis cada vez mais estratégicos. E trago aí por último, aliás, tem mais 2 cases, que é a NutriCentre, ali... Ela fica no Reino Unido, né? Então ela trabalha suplementos, trabalha com sistema de RFID, né? Então você tem ali o QR Code dos produtos, você vai aprender com Lifting Learning, você passa e vê todas as características do produto. Você tem ali, olha que bacana essa maneira, né? Você tem o corpo humano, você tem toda a suplementação e ela vai indicar que lugar do corpo humano ela faz bem, né? Aqui os supernutrientes também apresentados. Então, se você tem aí febre, você quer aumentar a imunidade, você quer trabalhar estresse, ansiedade, tudo isso de uma forma lúdica. E nós estamos falando também do Clean Market. Em Nova York, você faz um exame de DNA e suplementos são para o seu DNA. É tudo personalizado. Então, traz também na loja um bar de tônicos, né? Então, esse bar você pode ter uma bebida para energia, para detox, para imunidade. Então, trazendo essa experiência para o varejo. E, além disso, oferecer serviços, pacotes, por que não, né? Você paga mensal, anual, você tem desconto e serviços oferecidos. E aqui eu deixo um convite, né? O bem-estar do futuro é coletivo, emocional e humano. Vamos conversar? Obrigada. Não sei se tem...
Tem perguntas? Tem espaço para perguntas? Temos 1 minutinho, 3 minutinhos para perguntas. Então, pessoal, para quem quiser aproveitar um pouco mais de tudo que a Anne trouxe, a gente tem algumas perguntas, pode levantar a mão e a nossa equipe vai levar o microfone para vocês. Anne, eu adorei. A sua fala estava muito de acordo com o que o Eloy Assis trouxe também do Slow Retail, de você fazer da sua loja física uma experiência de compra, de você desconectar dessa loucura que a gente está vivendo. Então eu tenho certeza que quem tem loja de naturais aqui foi um prato cheio pra gente. Muito lojista chega em mim e fala: Bruno, como que eu vou competir com o online? Como que eu vou competir com essa velocidade? Não deve competir. Exatamente, né? Você deve fazer diferente, né, do que é o rápido, né? Entregar o que o online não entrega, que é toda essa experiência. E aí, pessoal, vamos aproveitar. Anne, alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão. É isso? Sem dúvidas. Aqui, ó, na frente temos uma pergunta aqui na frente. Tem um microfone? Tem, já está chegando para ela. Bem, olá. Eu sou de Limeira. E Limeira tem muita loja de produtos naturais. Sem contar que todos os supermercados criaram um espaço grande de granel e natural. E até como ele falou na palestrante anterior, né, farmácia, tudo. Mas que dica que você daria assim? Eu sei que o seu é mais para a parte de design, né? Eu tenho uma loja grande em Limeira, mas assim, ela não... A gente tinha um pedaço pequeno, a loja pequena, mudamos para um maior, num ponto de muito mais localização, porém ela não está acontecendo. Era de produtos naturais? Produtos naturais. Qual é o Granel, seu nome, é Terezinha. Terezinha, é prazer ter você aqui, que bom, espero colaborar. Quando a gente fala de loja, né, então você vai trazer experiência. Então, assim, você tem hoje espaços de receitas, por exemplo, dentro da loja, que você pode trazer um nutricionista para fazer eventos para a comunidade. Esse da Tudo em Grãos, a gente montou uma loja na Vila Madalena. E a gente fez um espaço em cima, uma cozinha profissional, uma cozinha assim, semi-profissional. Então, traz nutricionistas, né? Então, como é uma região que você vai trabalhar muito bairro aqui em São Paulo, que é a Vila Madalena, eles trazem eventos com nutricionistas, trazendo receitas diversas, envolvendo a comunidade. Então, por exemplo, calendário de eventos é bacana, você tem um espaço, como a sua loja é muito grande, provavelmente ela pode propiciar isso. Você tem um espaço coletivo, né? Então, aquilo que eu falei, as pessoas precisam de contato humano, elas precisam confiar. Como que você vai diferenciar a sua loja de outra? Trazendo essa relação de confiança, né? Então, você vai trazer profissionais que vão trazer receitas, ou palestras na área de saúde e bem-estar, né? As pessoas, muitas pessoas, incluo eu, todos os meus familiares, a gente precisa cada vez mais cuidar do nosso bem-estar, né? Então, por que não trazer esse espaço dentro da sua loja que é tão grande, trazendo o diferencial, a confiança? Porque você compra pela emoção, você não compra pela razão, né? Então, se você confia dentro do seu espaço, você cria um relacionamento com a comunidade, entendeu? Ok, obrigada. Nada. Bom. Temos tempo, Gustavo? Acho que não, né? Anne, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Com certeza é um tema muito importante com a evolução do digital, como trabalhar as lojas físicas, e aqui a gente tem muito lojista com as suas lojas físicas e querendo cada vez mais também prosperar e crescer, tá? Espero te ver nas próximas edições aqui da Natural Tech, obrigada, tá? E parabéns, a feira tá linda, eu amei aquele negócio da garrafa de água, vou levar para os meus clientes, amei. Maravilha, ó, não esquece então o seu presente da Paco também, muito obrigado, viu?